Olá, boa tarde. Estamos cá mais uma vez, hoje sexta-feira, dia 15 de maio, para estar à conversa, e desta vez vamos estar à conversa sobre a exclusividade de comprador. Vamos estar à conversa com a Maria do Carmo. Ia pedir que a Maria do Carmo ligasse o som que está a fazer, o som do telemóvel, está a fazer feedback. E então, conforme eu referi, vamos estar a Maria do Carmo já está ali no back office, já preparada para entrar. E vamos estar então à conversa com ela e vamos estar à conversa sobre a exclusividade do comprador. Vamos ficar a saber o que é o contrato exclusivo do comprador. Aproveito também para lembrar e para dizer que na próxima terça-feira, dia 19 de maio, à mesma hora, às 3 da tarde, terça-feira, vamos estar à conversa sobre inspeções a imóveis. Vamos estar à conversa com o Henrique Santo. É um tema cada vez mais atual, agora que as pessoas estão em casa e que a inspeção ao imóvel é, por vezes, uma ferramenta que nos vai permitir avançar para uma venda, porque já alguém o inspecionou por nós. Apresentações feitas, vou passar a Maria do Carmo aqui para junto de nós. Olá, Maria do Carmo. Boa tarde. Deixa-me só dizer, apresentar também a Maria do Carmo. Ela trabalha na imobiliária já há cerca de 3 anos, tendo já uma experiência acumulada de cerca de 14 anos na banca, que sem dúvida que é um know-how que tu tens, que te permite estar muito à frente, muitas vezes, muitos colegas, nesta parte imobiliária no que diz respeito nos temas que estão relacionados com a banca. Maria do Carmo, muito obrigado por teres aceite este convite para entrares aqui à conversa comigo. Obrigada eu pelo convite feito. Como tu sabes, eu gosto de partilhar tudo aquilo que são experiências. O passado também faz parte de uma experiência, mas bebo muito também, muita experiência que vocês me transmitem também das vossas diversidades de áreas de atuação antes do imobiliário. Mas é como muito bem. Conforme anunciado, vamos estar à conversa sobre a exclusividade do comprador. É precisamente esse o tema. Eu ia pedir quem estiver em casa, que tenha alguma questão, alguma dúvida sobre este tema, sinta-se à vontade para nos colocar as questões, que se tivermos a oportunidade, eu ou a Maria do Carmo vamos tentar responder ainda em direto, senão depois iremos responder na própria publicação e nas mensagens que estiverem na publicação. E começando por aí, aquilo que se pretende passar informação Maria do Carmo, o que é o contrato exclusivo de compradores? O contrato de exclusivo de compradores é um contrato que me permite a mim estar mandatada por um cliente comprador e não o tradicional proprietário para procurar e encontrar a solução que ele pretende, com determinadas características. É um contrato que é feito pelo prazo de 120 dias e eu presto um serviço e com a conclusão do negócio o comprador paga os honorários. É um contrato tradicional. É um contrato, nós estamos habituados, nós na Remax, a ter contratos exclusivos, já a Remax trabalha em exclusivo naquilo que diz respeito ao proprietário. Nós trabalhamos em exclusivo a promoção das angariações. Aquilo que começa, já é utilizado, já era utilizado, já fiz alguns, mas começa cada vez mais a fazer sentido esta questão do contrato exclusivo de compradores, que é, efetivamente, um comprador assinar um contrato connosco. Isso tem havido uma grande evolução no mercado, não foi sempre assim. Os compradores não sentiam necessidade de ter um especialista a apoiá-lo, mas, na tua opinião, e é isso que nos importa, vamos falar daqui da tua opinião, qual é que tu entendes que foi a evolução imobiliária, neste caso, daquilo que é o regime aberto para aquilo que é o exclusivo? É uma questão que ainda não é muito conhecida, pelo menos do público, tens toda a razão. Outros países já é prática comum e felizmente também já começa a existir cá em Portugal e faz todo sentido, no meu entender. Porquê? Quando nós acompanhamos um cliente comprador,
que não tem um contrato connosco, ele pode estar a trabalhar connosco e estar a trabalhar com 4, 5, 6 ou mais agentes imobiliários. E há aqui uma diversidade de informação que não é favorável para o cliente comprador. E isto vai muito no seguimento daquilo que é a evolução do próprio mercado imobiliário, porque se antigamente era uma intermediação dura e pura, passou para aquilo que recentemente nós vimos, que é a negociação, um serviço prestado, e nós estamos a fazer o upgrade, que é olhar para alguém que não está na posição de um proprietário, olhar para alguém e dizer, eu vou prestar um serviço, responsabilizo-me por este serviço, mas trago-lhe vantagens adicionais, porque a minha única preocupação e o meu único foco de atenção naquele momento é aquele cliente comprador. Tem a ver com esta evolução, é a representação. Eu deixo de fazer uma mediação pura e dura do que é, para passar a representar um cliente específico com características específicas. Olha, e isso leva-nos àquilo que é a próxima pergunta, que é precisamente qual é o serviço que tu te propões prestar aos teus clientes quando eles assinam contigo um contrato de exclusividade de comprador. Olha, genericamente é um serviço muito personalizado. Eu tenho a primeira qualificação, quando um cliente toma esta decisão, o cliente passa a nos ter como um interlocutor único. E em vez de partilhar todas as questões que possam envolver a vida privada e tem que expor para nós conseguirmos ser muito claros na procura, o cliente passa a delegar toda essa informação em mim. Okay? Sou o único elo de ligação. Por aí já é uma responsabilização grande. A partir daí, um contrato que tem um prazo, mas que para nós é natural que se queira muito antecipar o que quer que seja dentro das necessidades do cliente, o contrato faz com que antes mesmo do cliente passar por um processo de visitas, nós temos uma cadência de ações que é, eu com representação tenho plenos poderes para visitar todos os imóveis pelo meu cliente, já selecionados dentro das características. E eu própria faço promoções de marketing relativamente a isso. Eu procuro imóveis que até possam não estar no mercado. Fazemos as visitas por eles, podemos também fazer vídeos para que depois ele selecione especificamente determinados imóveis e muito assertivamente, e a partir daí faz-se um acompanhamento muito personalizado, com uma grande diferença neste tipo de clientes, de compradores, com contrato assinado por nós. Nós elaboramos estudos de mercado específicos para determinadas zonas e determinadas características, que abrange tudo, como abrange no normal conceito de exclusividade de representação de um proprietário. Mas neste caso fazemos com o cliente comprador. A partir daí é a sequência toda de negociação, não é? Depois de uma visita, do processo negocial, e o cliente, como delega em nós a responsabilidade, também sabe que nós queremos zelar inteiramente pelo interesse dele, não é pelo negócio por si só, é o que ele quer, é o que nós vamos negociar da melhor forma. Okay? Olha, eu ia lançar aqui, está aqui um comentário, neste caso do Rui Pinto, que neste caso ele é da equipa Atendade, ele está aqui a colocar uma questão interessante que é: olá Maria do Carmo, qual o feedback dos clientes com quem já trabalhaste com este contrato? Qual foi o feedback? Sei que positivo, mas se quiseres falar sobre isso. Naturalmente, eu tive o cuidado também de partilhar contigo, na altura que até estava a decorrer exatamente isto, o feedback é um feedback muito positivo, porque o cliente sabe perfeitamente que a Maria do Carmo só não faz o possível, não é? Nós reinventamos e arranjamos soluções. Os objetivos de um cliente que assina este contrato estão muito bem definidos. São imóveis com características muito específicas e o cliente sabe que se tiver alguém do lado dele a representá-lo, consegue garantir o que ele quer, que é o sucesso da negociação e aquele imóvel ser para ele.
o feedback foi tão positivo que não será certamente situação única. Okay? Com os clientes que já fiz este contrato. Não será uma situação única. Claro que nós podemos também dizer aqui há duas questões. Pode ser uma situação única quando se trata de uma habitação própria permanente, porque em média mudamos de casa de 10 em 10 anos. No caso de investidores, já não será. E é uma tranquilidade muito grande para esses clientes, porque sabem que se vê toda a oferta, se procura toda a oferta e está sempre a representá-los, garantindo um excelente negócio. Por isso não posso considerar outra coisa que não um feedback muito positivo. E nós, para falarmos daquilo que é o feedback, naturalmente que estarão identificadas uma série de vantagens. E por isso também importava, se calhar, falar sobre quais são as vantagens de um cliente que assina connosco um contrato exclusivo de comprador, quais são as vantagens que esse cliente comprador também tem? Quais são essas vantagens, Ricardo? Serviço. Principalmente serviço. Um cliente, quando procura este tipo de acompanhamento, quer muita informação, mas uma informação muito fidedigna. Quer uma dedicação incansável. Os tempos hoje de toda a gente, de todos os profissionais, são muito curtos e aquilo que ele procura é exatamente isso, é acompanhamento do princípio ao fim, informação do princípio ao fim, com um serviço associado de excelência. Tem a ver com isso. Isso é um bocado pegar naquilo que já é o nosso serviço enquanto angariadores, quando é um proprietário que nos confia, nós já estamos habituados a prestar esse serviço, e é também verter essa nossa capacidade para o comprador. E naturalmente que há uma série de vantagens. Eu ia aproveitar também que se alguém tiver algumas dúvidas que surjam, porque nós aqui não vamos, isto não pretende ser uma formação sobre exclusivo de comprador, mas quem quiser poderá visitar o site, o atrindade.pt/contrato comprador, onde vai encontrar aqui uma publicação que está feita, e neste caso corrigida também pela Maria do Carmo, muito obrigado por isso, onde vai encontrar as vantagens, onde vai encontrar aí uma série de respostas a algumas perguntas que terá, sem dúvida. E a lançar também, olha, a Rita, a nossa GA, a gestora de acompanhamento, e ela aqui toda contente a dizer que um contrato de exclusivo de comprador faz-nos mais rapidamente sair da cadeira e ir em plena chuva, bater a portas e fazer investigações engraçadas. Isto parece-me ser um pouquinho, não? Tem a ver com uma situação específica de um contrato, não é de um contrato, porque para mim os contratos são formalismos, não é? De uma dedicação a um cliente comprador em exclusivo. Que traz estas vantagens, porque a responsabilidade é tão grande que nós procuramos, dentro da rede Remax, que é brutal em termos de imóveis, das redes parceiras de outros imobiliários, quer trabalhem em aberto, quer trabalhem em fechado, quer o bater porta específico, porque é naquela zona, aquele imóvel, e descobrir tudo aquilo que está, que nos pode ajudar a concretizar o negócio. Okay? E isto é possível com este contrato. De outra forma, não é tão execuível, não é tão desafiador até para o próprio consultor. Okay? Porque tem a ver com a responsabilização e o nosso profissionalismo. Okay? Mas foi em plena chuva, foi um bate-portas muito engraçado e descobrir algumas informações muito pertinentes para o fecho de negócio. Mas é isso que nos permite nós termos, no caso de algum proprietário nos dizer, olha, Maria do Carmo, António Trindade, porque é que nos está aqui a abordar? E tu podes dizer, olha, tenho um contrato exclusivo de comprador, tenho alguém que está à procura especificamente de um imóvel com as características do seu, por isso deixo conhecer o seu imóvel, porque é normal nós imobiliários dizermos temos compradores PT1, temos compradores PT2, PT3. Claro que temos, que nós se tivermos essas angariações vamos vender. Mas outra coisa é dizer, tenho comprador para um prédio na rua XPTO, em Campanhã, e estou aqui, sou proprietário, para tentar angariar esse imóvel. Sem dúvida que isso é um serviço diferenciador e que nos põe a sair da cadeira em dias de chuva, como diz a Rita. Obrigado pelo teu contributo.
Rita, e pelo fantástico direto que fizemos na semana passada. Olha, nós estamos com algum tempo, eu vou lançar aqui uma pergunta que, às vezes, aqui do Vasco, Luís Gomes, que diz qual é a comissão que o cliente paga. Ele está-se a referir naturalmente ao comprador. Qual é a comissão que o comprador paga, Maria do Carmo? Esta pergunta normalmente as pessoas não gostam, mas está aqui lançada também. E tem que ser tão clara como todas as outras, sendo com uma particularidade. Eu não considero que é uma comissão, são os honorários por um serviço prestado. Okay? E é sempre esta a minha visão. Existem muitas visões sobre que honorários podem ser cobrados ou não. Para eu ter uma dedicação exclusiva e poder garantir um excelente negócio ao meu cliente e fazer todas as ações pessoais e de marketing, os honorários são exatamente iguais àqueles que nós cobramos aos proprietários. São 6% acrescidos de IVA. Muito bem, 6%, ou neste caso, uma comissão mínima se for um imóvel até aos 100 mil euros, não é? Aí será naturalmente a comissão mínima. Sim. Mas também importa referir que os compradores que não fiquem a pensar que vão pagar duas comissões, porque se dado o caso que vamos apresentar um imóvel que está angariado já e que já tem uma comissão, a decisão que se vai tomar é se a comissão será paga pelo proprietário ou se a comissão será paga pelo comprador. O valor total do imóvel mais a comissão será sempre o mesmo. O comprador não vai pagar mais por isso, não é? Sim, exatamente. Muito bem. Não pode nunca haver lugar ao pagamento das duas comissões, só uma. Exatamente. E julgo que ficou respondida aqui a questão do Vasco. Olha, lançava aqui também, está a Lina a dizer, caminho tu não paras, bem, tu és energia pura, exemplo de agente dinâmica e inovadora, ora escritura, ora contrato de compradores, ora marketing diferenciador, ela é a tua fã, né? Que categoria. Obrigada, Alina. Olha, já falamos aqui sobre o que é o contrato exclusivo, já falamos sobre a evolução do mercado, que já sabemos que tem vindo a evoluir e antes era muito difícil falar-se em exclusivo. Falar-se em exclusivo da angariação já é habitual, já é normal, já a grande fatia do mercado já trabalha em exclusivo. Os colegas de outras marcas que trabalhavam em aberto já começam a trabalhar exclusivo, por isso eles próprios veem que é uma vantagem. E agora a tendência também é, e também com esta situação da pandemia, cada vez mais, o contrato exclusivo de comprador faz mais sentido. Já falamos sobre as vantagens de exclusivo e ao falar da comissão também há todo o interesse de saber quais é que serão as diferenças fiscais quando é o comprador, neste caso, a pagar uma comissão. Sendo que isso é diferente, porque quando a comissão é paga pelo proprietário, a comissão está no valor do imóvel e é vertida no valor da escritura. Quando a comissão é paga pelo comprador, o valor da escritura é só do valor do imóvel, porque a comissão é paga à imobiliária pelo comprador. É isto, não é? Exatamente. E essas vantagens, quer falar sobre elas? Olha, tem muito a ver com essa diferença, que é quando é o proprietário a pagar os honorários, naturalmente esse valor o proprietário vai descontar naquilo que são possíveis mais-valias e que possa ter com aquele imóvel. Um comprador que nos paga nós os honorários tem duas vantagens, no meu entender, adicionais, que é relativamente ao valor da compra do imóvel, ele fica de valor menor, e quando assim é, o valor do imposto municipal sobre transmissões e o imposto de selo sobre aquisição, também ele é menor, não é? Porque só está a pagar mesmo aquilo que é o imóvel. E, adicionalmente, ele fica com uns honorários que, posteriormente, numa venda, vão ser tidos em conta na avaliação de mais-valias ou menos-valias, não é? Porque é um encargo que ele tem com aquele imóvel, com a aquisição daquele imóvel. Okay? Mas, diretamente e mais facilmente perceptível são os valores dos impostos pagos sobre o negócio. Muito bem, e depois também vai depender se for uma empresa a comprar ou se for um particular. Quando falamos de investidores, muitos investidores já têm empresas formadas,
e depois também tem outras vantagens e convém também quem está em casa a ouvir e se tiver empresa, falar com o contabilista e depois fale connosco, porque existem também aí algumas vantagens. E a voltar a solicitar, se tiverem algumas questões, algumas dúvidas, coloquem aqui as vossas questões. Este vídeo hoje era um vídeo que era para ser muito rápido, porque a ideia não é formar as pessoas sobre o contrato exclusivo de comprador, era apenas falar sobre ele, nós iríamos falar aqui dele durante cerca de 10, 15 minutos, por isso se tiverem alguma questão, coloquem-na também, para nós podermos responder. A Rita faz aqui também uma questão que pode ser interessante. Este tipo de contrato poderá ser usado com aquele comprador standard que quer um T2 na cidade para habitação própria permanente e recorre a crédito? Quais os argumentos? Pergunta para ti. E eu tenho todo o gosto em responder. Quais são os argumentos? Continuo a dizer o mesmo, é o foco e o objetivo principal de cumprir o desejo de um cliente. Eu consigo responder esta pergunta usando-te um exemplo ou até te questionando a ti. Tu, António Trindade, não sendo desta área, queres comprar um T2 no Porto, já sabes que vais precisar de financiamento, porque não tens assim tanto capital próprio, e tu tens duas opções. Ou vais partilhar e andar a ver 500 e-mails de enviados de 500 pessoas diferentes, nos quais tiveste que dizer quais são as tuas características, porque quando não é em exclusivo acaba por não haver uma qualificação tão pormenorizadamente, e vais receber imóveis de muitas fontes diferentes, com provavelmente imóveis que nem sequer cumprem características que tu deste como imprescindíveis, ok? E quando se faz um contrato exclusivo de comprador, isso não acontece. Porque nós não temos imóveis ideais, mas temos muito próximo e automaticamente identificamos essas diferenças e a tomada de decisão naturalmente é do cliente. Relativamente ao crédito, nós também proporcionamos a experiência toda do tradicional acompanhamento de um cliente, que é, nós temos parceiros dos quais apresentamos, fazemos a qualificação financeira, até mesmo antes de avançarmos para qualquer pesquisa, para dar total garantia de aquele é o meu desejo, aquele é o meu sonho, nós vamos conseguir concretizar aquele sonho, ok? Tem a ver com isso, são argumentos única e exclusivamente de dedicação, foco e não gastar o tempo precioso dos nossos clientes com coisas que não faz sentido. É criar uma experiência emocional muito positiva. E sem dúvida, quando um comprador assina connosco um contrato exclusivo, naturalmente ele está muito mais disponível para conversar connosco. Quando ele exclui um imóvel porque nós lhe apresentamos um T2 e ele diz, olha, este eu não quero. Ele normalmente, como é tantos os imóveis é que ele tem que responder, porque são dezenas os colegas que estão a enviar coisas, ele não nos vai dizer o porquê de não ter gostado. E o que é que acontece? Vamos-lhe mostrar outro imóvel com as características que ele não gosta e ele vai declinar outra vez. Enquanto que se for um cliente que nós já sabemos o que é que ele não gosta, esse cliente vai se disponibilizar para investir mais tempo a conversar connosco e nós vamos conseguir visualizar muito melhor aquilo que o cliente quer e nós, quando virmos o imóvel, dizemos, é este. E ligamos ao cliente, já me aconteceu ligar ao cliente a dizer, olha, estou a ver o imóvel que vai comprar. Porque já tanta coisa ele partilhou connosco que nós conseguimos ter uma imagem muito, mas muito melhor daquilo que é o imóvel e sem dúvida, isso potencia a venda. Também há uma grande vantagem, é que um consultor imobiliário que tenha contratos de exclusivo com compradores nunca vai acompanhar muitos compradores ao mesmo tempo. Okay? Porquê? Porque o acompanhamento tem que ser tão personalizado que não há tempo para desfocar. Nós não acompanhamos 10 que andam na gíria portuguesa, o Marias vai com todos, que é aquele que mais facilmente nos possa apresentar uma solução visualmente atrativa. Não, é um cliente que conta connosco, porque está a delegar em nós a responsabilidade de encontrarmos. E como tal, acabamos por acompanhar menos, mas prestarmos um serviço muito, muito diferenciador. É uma questão
É uma questão de serviço e de compromisso para com o cliente. Nós vamos ter um bloco de agenda diário em que vamos estar exclusivamente a trabalhar aquele cliente, à procura das soluções para ele, a dar-lhe o feedback muito mais vezes, e isso, sem dúvida, que é uma grande vantagem também para o comprador. E, neste caso, é uma vantagem para o nosso serviço, que, sem dúvida, vamos melhorar em muito aquilo que é o nosso serviço. Olha, aqui uma última, entre aspas, uma última pergunta, que é qual o perfil de cliente que mais vantagens tem com o contrato de exclusividade de compradores? Qual será esse perfil? Um perfil de cliente que goste de prazos, goste de não perder tempo, porque custo hora dele não permite, e um cliente que reveja características muito positivas naquilo que é o serviço ao cliente, qualitativamente. Este é um perfil que mais vantagens tens com este comprador, com este contrato. Eu estava a te ouvir e tu identificaste o perfil do teu cliente, é o perfil com quem tu gostas de trabalhar, porque as tuas características, os teus valores estão alinhados também com isto, com o prazo, com o compromisso, e sem dúvida nós também queremos clientes que tenham um compromisso connosco. Já me aconteceu, e a ti também, de certeza, andar à procura de imóveis, andar a fazer pesquisas, agendar visitas, ligar para o cliente a dizer que consegui encontrar algo que acredito que ele até vai comprar, e ligo-lhe e ele diz, olha, mas eu já comprei, e andei a perder tempo, né? Já me aconteceu isso. Felizmente agora não acontece tanto, que acabamos por tomar algum outro tipo de cuidados, mas infelizmente há clientes também que não respeitam por vezes o nosso trabalho e também eles próprios não nos dão feedback, né? E depois, se eles não nos dão feedback, nós também não podemos melhorar o nosso trabalho. Deixa-me só fazer uma à parte, é natural, é a minha experiência, é a minha sensibilidade, é muito natural eu falar muito daquilo que é o meu serviço, o meu trabalho. Claro. E atrair a ti as pessoas que querem trabalhar dessa forma. Eu acho que é isso que é importante, é as pessoas identificam-se certamente com uma forma de trabalhar, com uma determinada característica que tu tens. Existem outros clientes que se vão identificar com alguma característica que eu tenho e se calhar vão preferir trabalhar comigo, mas aquele que é o teu cliente dificilmente será o meu cliente, e felizmente temos tantos clientes a querer trabalhar connosco, claro, que teremos todo o gosto se tivermos o mesmo cliente e se tivermos os dois a trabalhar o mesmo cliente. E quando eu tiver clientes que se identifiquem muito mais com o teu perfil de consultor, não é? Porque nós somos humanos e todos nós temos gostos e desgostos, se é que assim se pode dizer, aquilo que eu faço sempre é recomendar e partilhar o negócio, porque é um assunto demasiado pessoal, humano, apesar de estarmos a falar de bens reais e património, que só assim é que faz sentido. E por isso é bom que o António de Trindade tenha determinadas características, a Maria do Carmo outras, e como tantos outros das nossas agências têm, porque a Maria do Carmo sozinha ou o António de Trindade sozinho não conseguimos acompanhar todos os clientes. Sem dúvida. E pode acontecer, eu posso ter um contacto de um cliente que quer assinar comigo um contrato de exclusividade de comprador e naturalmente eu vou ver um prazo, vou propor um prazo. E eu posso não ter oportunidade em mim ou na equipa que tenho, com ele, não ter ninguém que possa dar àquele cliente para lhe poder fazer um bom plano, para poder fazer um bom acompanhamento. Naturalmente que se eu não tiver condições de acompanhar esse cliente, vou-lhe dizer, olha, eu não vou poder acompanhá-lo, podemos iniciar o processo apenas em 15 de junho? E ele vai dizer assim ou não. Se eu perceber que ele não tem e que tem que avançar, naturalmente posso recomendar a ti e a outros colegas que vamos referenciando na rede. Sim. Olha, Maria do Carmo, o tempo está chegado ao fim. A conversa acabamos aqui por entrar na conversa, muito interessante. Nem dei conta depois do tempo passar. Não dei conta do tempo passar. Senti-te muito tranquila a partir de determinada altura. Tu estavas aí nervosa no início, mas adorei estar à conversa contigo também. E quero-te agradecer a tua disponibilidade para teres aceito este desafio, para partilhares aqui connosco aquilo que é a tua opinião e aquilo que tem sido este serviço também de exclusividade ao comprador. Se quiseres despedir também.
quem agradece sou eu, e tens toda a razão, eu fico sempre nervosa no início, é o meu primeiro live, como tal, é normal, mas obrigada por me deixares partilhar aquilo que é a minha visão sobre este serviço que nós prestamos, e naturalmente terei também todo o gosto em partilhar e ajudar a responder a questões que possam surgir e que sejam colocadas, entretanto, na plataforma. Mas obrigada. Muito bem. Obrigado. E vocês que estiveram aí em casa, partilhem este vídeo junto de quem considerem que pode acrescentar alguma coisa. E agradecido por vocês terem estado a ouvir e aproveitar para informar então, na próxima terça-feira, dia 19 de maio, à mesma hora, às 3 da tarde, recordo que os vídeos são às terças-feiras, às sextas-feiras e sempre às 3 horas, com uma duração de 30 minutos. E então, na próxima terça-feira, vamos estar à conversa sobre inspeções a imóveis. Vamos estar a falar com o Henrique Santo, o engenheiro Henrique Santo, que vai partilhar connosco aquilo que tem sido a experiência acumulada dele nas inspeções aos imóveis. Até terça-feira. Cuidem-se.